Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus já possa ter envolvido os nossos corações e que esse amor, essa paz possa permanecer conosco agora, hoje e sempre. A casa oferece para todos nós palestras e passes todos os dias, exceto às sextas-feiras, que agora não tem mais palestra para nós. Evangelização infantil acontece todos os domingos, às 10 horas, e junto com a reunião para os pais. Maiores informações nós encontramos no mural e no nosso site também. O atendimento fraterno, ele acontece 20 minutos antes das palestras. Aqueles que forem receber o passe à distância, é bom que conversem com alguém do atendimento fraterno para que pegue o cartãozinho, para um maior controle da casa e também dos assistidos. O curso para o primeiro ano de doutrina espírita para 2019 já está com as inscrições abertas. Aqueles que quiserem fazer o primeiro ano podem estar passando pelo atendimento fraterno e fazendo as suas inscrições. Na área social, nós temos o atendimento a 90 famílias cadastradas todo segundo sábado do mês, com cestas básicas, né? São 750 quilos de alimentos por mês. E também tem a orientação jurídica para as famílias. O que nós necessitamos como prioridade, para novembro já foram entregues, né? Mas a prioridade é o óleo, sal, farinha de trigo, bolachas doce e salgada. Nós agradecemos sempre as doações, né? Aqui, venha conhecer e participar do nosso trabalho com moradores de rua. São lanches que nós entregamos e no final do ano é preparada uma ceia para entregar para esses moradores de rua, né? Então as pessoas se encontram aqui, os trabalhadores se encontram aqui às 16h30, preparam o lanche, preparam tudo que vão levar. Às 18 horas eles saem daqui e vão já para as imediações do metrô Carandiru e Tietê. Aqui o Evangelho no lar, a importância de se fazer o Evangelho no lar, para harmonizar a nossa casa, né? E se as pessoas se não souberem como fazer, nós podemos estar conversando com alguém aqui do atendimento fraterno que vai nos orientar. É uma coisa simples, básica, mas com o coração. Todo um mesmo dia, o mesmo horário, para que nós façamos o estudo do Evangelho no lar, né? Aqueles que tiverem o celular, nós pedimos para desligar ou colocar no modo avião, para que nós possamos ter a atenção toda no que vai ser falado. Então, nós vamos, neste momento, unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos, Deus, Pai Todo-Poderoso, envia-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro. E, Senhor, dai-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Que nós possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. E para isso nós vamos envolvendo com carinho o Rudai, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre a videira, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Seja bastante feliz. Sua água.
Boa tarde a todos. O tema é A Videira. Livro Caminho, Verdade e Vida, como foi dito, Chico e Emmanuel, né? O tema A Videira. O título nos remete à videira, que é a planta que produz a uva, né? Então a videira é a planta que produz a uva. João diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus se coloca como a videira, aquela planta que produz a uva, né? Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. No livro dos Espíritos, que está sem capa, no livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, é colocada a primeira questão: que é Deus? Os Espíritos respondem, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência universal, que é o agente causador de toda, né, o universo. E todos os, vamos dizer, todos os efeitos inteligentes desse universo está sob a vontade divina. Pelo seu amor, ou seja, pelo amor de Deus, que é desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Aqui no livro dos Espíritos, da mesma forma está colocado que Deus criou os espíritos simples e ignorantes por tudo saber, por tudo a saber, por tudo a conhecer, né? E deu-lhes uma missão, né, que nós vamos ler e vamos depois dissertar, né? Então Deus é o Criador do universo, de tudo que está contido nele, visível e invisível, né? Algum de nós concebe algum limite ao universo? Nosso pensamento, a nossa inteligência é capaz de dar um termo ou um término a esse universo? Onde começa, onde termina? O que é alto, o que é baixo, o que está à esquerda ou à direita? Conseguem, sem uma referência ou por pensamento, dar limites ao universo? Pequena e obscura, a Terra não pode perscrutar a grandeza divina. Agora imagine a Terra, né, situada no universo. E que ponto está essa Terra, né? Qual o tamanho dela? Há mundos, né? Vamos dizer, mundos ou estrelas que são milhões de vezes maior que a Terra. O próprio Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. O nosso Sol, que está distante aí a 200 e tantos milhões de quilômetros, um pouco mais talvez, é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Imagina você ter uma ervilha comparada talvez a uma bola de futebol, um exemplo, né? Ou algo um pouco maior, uma bola de basquete. Então a Terra é um mundinho diminuto na imensidão do universo. E a nossa astronomia a situou na Via Láctea, no sistema solar que nós conhecemos, né? O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, é a essência do universo. Por mais que a gente tenha ideias materialistas, por mais que nós tenhamos comportamentos materialistas, é preciso entender que o nada não é capaz de criar absolutamente nada. Se existe alguma coisa cuja razão do homem não atribui um autor, esse autor é Deus. Não confundir esse autor com a sua obra, com o seu Criador. Da mesma forma, o engenheiro mecânico que projetou e desenvolveu o motor, ele não é o motor é a sua criação, né? Da mesma forma, nós, filhos de Deus, somos as suas criaturas. E trazemos a sua imagem e semelhança espiritual, né? Permanecemos no campo terrestre de que ele é o dono e supremo dispensador. O Evangelho de Jesus é rico em lições que nos situa realmente acerca de Deus, das suas obras e vamos dizer assim, das conquistas que os homens fazem, né? Deus é o dispensador, ou seja, todos os recursos que estão aí no universo, né, estão para o uso do homem, e o homem é apenas um depositário. E Deus é o dispensador, Deus é o dono realmente de todas essas coisas. E Ele dá
às suas criaturas esses recursos, para que elas, né, nós, espíritos encarnados, filhos de Deus, através do uso de nossa inteligência, possamos trabalhar esses recursos e dali tirarmos o que necessitamos para nos proteger, para nos alimentar, para nos cobrir, né, habitar, enfim. E o processo continua de desenvolvimento intelectual, né, para que o moral depois acompanhe. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como a sua personificação máxima. Com a condição atual nossa, conseguiremos ou conseguimos entender Deus? Né? E como, ou em que situação, ou em que processo estaremos que conseguiremos entender Deus? Então, por nos faltar um parâmetro principalmente intelectual para compreender Deus, Jesus, que é o enviado de Deus, o seu embaixador ou o seu emissário, veio até nós dar-nos como modelo de como nós podemos entender e conhecer a Deus através de comportamentos que não são difíceis, mas exigem de nós renúncia, trabalho, né, bom senso, acima de tudo, humildade, né, compreensão, que são todas virtudes que vamos desenvolvendo, não ocorrem da noite para o dia. Né? Da mesma forma, ou por analogia, que ao plantarmos determinada semente, ela tem os seus tempos até dar a flor e o fruto. A inteligência do homem, ou a inteligência nossa como espíritos, ela se desenvolverá conforme as experiências terrenas deste planeta, ou em outros orbes terrenos, né, que vamos passando, para que o espírito tenha consciência, né, tenha mais sabedoria. E tudo demanda tempo. Segundo os cientistas, astrônomos, né, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nosso mundo aqui, essa ervilhinha ou essa mostardinha, grão de mostarda do universo, tem 4,5 bilhões de anos para chegar no nível que estamos. 4,5 bilhões de anos. E nós temos apenas aí, vamos por dia, a média de vida aqui no Brasil, 67 ou 68 anos, né? Talvez 70. Vamos arredondar mundialmente, uma média de 80 anos. 80 anos terrestres, por mais longos que pareçam, comparem com 4,5 bilhões de anos. Não é nada. Aí entendemos que tudo é transitório. As coisas materiais, todas elas são transitórias. Elas têm seu tempo de contribuição e depois elas se esvaem para formar outras coisas materiais. Então, nós, seres encarnados, seres humanos, encarnados aqui na Terra, filhos de Deus, temos aí alguns anos de vida existencial ou orgânica para que o nosso espírito, trabalhando através deste meio ou deste veículo, a gente desenvolva intelecto e sentimento, né? Virtudes. Primeiro, por isso que a razão precede, ou a inteligência precede a moral, porque é a inteligência que dá o discernimento, dá a compreensão. E o homem com uma inteligência ou com uma compreensão, ele sabe escolher aquele caminho que melhor, né, dificuldade e problema lhe traz. Né? Ou ele compreende que se ele renunciar a algumas questões que talvez traga conforto, satisfação material ou momentânea, isso traz prejuízo espiritual. Ao renunciar de prazeres imediatos, materiais ou mundanos, ele conquista, né, desde que seja de vontade pura e verdadeira, ele conquista valores espirituais ou superiores que ninguém lhe tira. Né? Assim, útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes. Ninguém, por mais inteligente, por mais recursos tenhamos, somos seres pequenos em comparação com a nossa família espiritual, que é universal. Somos humildes, simples, pequenos, né? Limitados, né? Necessitados de aprimoramento e iluminação. Aprimorar e iluminar-se é processo,
evolutivo não ocorre da noite para o dia. Pode acontecer, pode haver acontecimentos que amadurece rapidamente uma criatura, né? Mas é um estado, ou apenas um ponto, ou algum detalhe. O todo precisa de muito mais tempo, né? Ora, e poderia ser diferente? Se na nossa condição intelectual hoje nós cometemos alguns erros, alguns deles às vezes graves, né? E temos condições de não cometê-los, pensa assim, o que somos hoje, imagine encarnações anteriores, como éramos, né? Um homem aí totalmente agressivo, um homem nervoso. Vamos tomar a imagem de um homem aí totalmente frio, um homicida, né? Ou um serial killer. Imagine que, em vidas anteriores, qual era o seu temperamento. Talvez em mundos, não na Terra, em outros mundos. Percebam que da noite para o dia não se consegue dar à criatura toda a sua pureza, apenas a evolução, né? Em diversos mundos em que passamos. Por isso é importante nós, dentro do tempo que nós temos na Terra, aproveitarmos as experiências para acelerarmos esse processo. Se já compreendemos a nossa origem espiritual e a nossa necessidade de progredir, né? Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor, ou seja, Deus, nos concedeu em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, colocado como um ser superior, um espírito evoluidíssimo, que esteve entre nós e que nos governa espiritualmente, deu-nos como modelo para que, observando o seu comportamento, seguindo os seus exemplos, pudéssemos sermos mais humildes, mais simples, mais fraternos, solidários, altruístas, pudéssemos, por empatia, ver a dificuldade do semelhante, né, e auxiliá-lo. E aí, gradativamente, vamos nos desenvolvendo. E Jesus, interessante, ele veio num tempo bastante complicado, mas era um tempo planejado por Deus e por ele também, né, para que esse período que aparentemente é longo para nós, 2000 e poucos anos atrás, mas ele é relativamente curto se considerarmos a evolução planetária. Então, se Jesus tivesse vindo antes, com certeza houve precursores, os profetas e outros iluminados aí da idade anterior a Cristo, foram homens que foram preparados para já trazer as sementes, as verdades espirituais. Se Jesus tivesse vindo antes, talvez não colhêssemos melhor, né, com mais qualidade os seus ensinos. Se viesse muito depois, talvez, da mesma forma, a nossa ignorância, a nossa treva espiritual ou intelectual não permitisse compreender detalhadamente o seu raciocínio, né? Vindo num período em que os judeus ou os hebreus eram dominados pelos romanos, né? O Império Romano era um império que controlava aí diversas nações, diversos países lá do Oriente Médio, e regiões, daquelas regiões e da região já da Europa Ocidental, né? E os hebreus ou judeus cativos, escravos deles, né, tinham, imagine hoje, se temos dificuldades aqui no Brasil no momento, imagina naquela época que as dificuldades eram muitíssimo maiores, né? A miséria, a pobreza, né, eram grandes demais. O que vemos nas ruas, cegos estropiados, mendigos de vários níveis, né, era comum naquela época. E não mudou muito nos dias de hoje. Então ele veio num momento onde que a revolta humana, ou pelo menos dos seus compatriotas eram grandes, para que ali, renunciando em muitas das suas necessidades políticas, econômicas, esses homens pudessem absorver o amor, né? Pudessem absorver a espiritualidade, as virtudes, ou desenvolvê-las, né? A sabedoria divina situou Jesus num período muito importante, para que dali para frente os homens pudessem compreender os seus ensinos, dar diversas aplicações a esses ensinos,
sempre pautado na caridade, que é o lema maior. E se as leis humanas fossem todas elas realmente pautadas na caridade, como preconizou Jesus, com certeza estaríamos num mundo onde não veríamos tantas desigualdades como vemos hoje. 1% da riqueza mundial, né? Aliás, 99% da riqueza mundial está na mão de 1%. Aí você imagina como é ainda precária o desenvolvimento moral dos homens da Terra. E já houve um bom desenvolvimento. É óbvio que esses homens que detêm esse 1% aplicam, né, esses recursos para o desenvolvimento em diversas áreas. Mesmo que o fim, o objetivo seja egoísta, mas há algum progresso, né, já há algum desprendimento. Então, dentro de nossa pequenez, nós somos ainda cegos, não resta a menor dúvida, tá? Sucumbiríamos de forma espiritual, estacionados na sombra da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, né? Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, né? Ali em Jesus ele reuniu tudo isso: amor, sabedoria, inteligência, bom senso, virtudes. E é fácil, muito fácil seguir os exemplos, mas exige renúncia. Né? Renúncia de conforto, de bem-estar, né? De paz, a paz que tanto queremos. Aí voltamos a Jesus, né? E vamos lembrar daquele jovem rico que queria seguir Jesus. Perante os ensinamentos da religião judaica, ou judia, ele seguia todos os rituais, aquele jovem homem, jovem rico, né? Mas quando Jesus falou, larga todos os teus bens e siga-me, aí ele se perdeu no raciocínio, né? Esse jovem rico, com certeza pensou, mas por que eu tenho que largar toda a riqueza, todo o meu conforto e seguir aquele homem que não possui nada? Mas Jesus estava testando até que ponto era verdadeira a vontade dele e até que ponto ele era capaz de renunciar, né, ao seu bem-estar para cuidar, né, dos seus semelhantes, que Jesus cuidava com uma habilidade muito grande e assim orientou os seus apóstolos. Né? De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Então todas as virtudes de Jesus, exemplificadas por ele, nos trouxe esse modelo para que nós, depois, amando-o, servindo, pudéssemos também fazer da mesma forma. Por isso que ele disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas temos que ter vontade para isso, querer, né? Senão nós não conseguimos. Ora, quantas criaturas tem aí na Terra que preferem, neste momento, diversas outras coisas de que não auxiliar a seu semelhante? Seja no trabalho social, como colocado aqui e realizado nesta tarde, nesta casa, né, na parte da manhã. E diversos trabalhos, que o campo de trabalho é muito amplo, né? As necessidades humanas são ilimitadas, necessidades espirituais, necessidades morais, necessidades materiais, alimento, remédio, né? Agasalho, abrigo, segurança. Auxiliar através da palavra aquele irmão que está lá totalmente traumatizado, desesperançado, perdido nos seus vícios, em drogas dos mais diversos tipos, né, e qualidades. Ser ouvido talvez para aquele irmãozinho que nós sabemos que em tese seria perder tempo, mas não. Aqueles minutinhos, ou aquele um minutinho que você ouviu, evitou que ele cometesse um ato maior, um crime maior, talvez tirando a própria vida. Percebam que a possibilidade de auxílio, de serviço é imensa. Não se restringe somente à doação material. É muito amplo, né, o campo de trabalho. E todos nós podemos fazer num grau maior ou num grau menor. A tolerância. Quantas criaturas não pensam como nós, não se vestem como nós, não temos as mesmas opções que nós temos, não se definem como nós nos definimos, mas são irmãs nossas. São espíritos encarnados, habitando um veículo de manifestação, e este veículo sofre a influência, né, do corpo animal, sofre a influência, né, da falta de progresso espiritual ou da espiritualização, e aí
todos esses conflitos íntimos que se refletem na personalidade e compete-nos, a exemplo do amor de Jesus, compreender. Acima de tudo, compreender, né? Não julgar. Auxiliar conforme podemos. E aí, o trabalho da videira, né, colocada por Jesus, fará com que a gente, né, depois colha bons vinhos, né? Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Jesus chamou para si a humanidade terrena, para que ele, através dos seus ensinos e suas orientações, pudesse conduzir-nos à pureza espiritual. Né? Então, Deus é o Criador. Abaixo de Deus, podemos dizer, existem os espíritos puros. Né? E aí a escala vai descendo. Os espíritos puros são aqueles que executam, fazem a vontade de Deus. Anjos, arcanjos e querubins, serafins, né? São eles os executores da vontade divina. Imagine um espírito puro. Não há nada nele que lembre a sua passagem em mundos materiais. O trabalho de aprimoramento e desenvolvimento espiritual chegou no ápice. Então, ele não mais dispõe de corpos físicos ou de formas. O espírito é tudo, é a essência, né? Habita mundos. Não, ele está no universo. Basta que Deus determine, faça isso, e lá eles estão fazendo, executando a vontade divina. Que socorrem os mundos inferiores como o nosso. Eles vêm até nossos mundos através de seus pensamentos poderosos, o seu sentimento. Nossa, se o pensamento é poderoso, imagina o sentimento, né? Que envolve esses mundos todos e move o universo, né? E nós, com um probleminha pequenininho, às vezes fazemos um estardalhaço muito grande, né? Não é? Às vezes é uma coisa minúscula, que basta apenas que a gente pare, pense no problema, reflita sobre ele, enche de boa vontade e parta para a solução. Né? Como está no Evangelho também, através de orientações dos Espíritos, o que falta aos homens é boa vontade. Se nós tivéssemos mais boa vontade, as coisas melhorariam, né? Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, que ele é nosso líder, né, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. E aí tudo está no lugar certo. Né? Nascemos na família certa, nos reunimos com as pessoas que de alguma forma precisamos estar com elas, conheceremos outras pessoas para fazer parte da nossa família espiritual. A Terra é governada por homens que, sob a vontade divina, administram materialmente o planeta, e há outros homens que administram o planeta na forma espiritual, né? A nós, né? Assim tudo está sob controle. Por mais caos que pareça, não. As coisas caminham no ritmo determinado pela vontade divina. O caos que nós vemos é apenas um estado transitório, passageiro. Porque essas confusões todas, servem para o espírito comparar, observar e comparar e tirar o melhor. É assim que nós devemos proceder. Não é? E aí nós vemos aí as barbaridades que os meios de comunicação nos reportam. E a gente se envolve naquele clima e sai julgando. Né? Olha, cuidado, o julgamento é uma faca de dois gumes. Como julgar? Né? Nós temos que julgar sempre com caridade, com amor no coração. Nele encontramos o pão vivo das almas, em Cristo, né? Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Todas as verdades que precisamos como filhos de Deus para o nosso progresso espiritual está contido nos ensinos de Jesus. Que de uma forma assim, vamos dizer assim, sábia, né? O plano espiritual reuniu através das obras de Kardec. O livro dos Espíritos é um, o livro dos Médiuns é outro, o Evangelho segundo o Espiritismo é outro livro que trata das questões morais, a Gênese, que trata das questões, vamos dizer assim, intelectuais ou científicas,
E aí nós temos várias obras dando base ao nosso raciocínio. O céu e o inferno retratando para nós, ou dando-nos a compreensão de que o espírito é eterno, ele estagia em mundos inferiores, enquanto a sua natureza é inferior, né, ou imperfeita. Depois, conforme ele vai evoluindo, ele vai estagiando ou habitando mundos superiores. E esses mundos superiores é adequado ao estado espiritual ou mental desses espíritos, né? Porque nós progredimos, nós evoluímos. Ora, se habitamos hoje em casas confortáveis, com saneamento básico, com saúde adequada, outrora habitávamos em cavernas. Olha o progresso, né? Da mesma forma, não passa pela nossa razão voltar a viver em cavernas, da forma como os nossos ancestrais viviam. Veja como o espírito evoluiu e o homem absorveu a evolução do espírito, que o homem é um espírito encarnado, né? Então, ao deixar para trás um trabalho inacabado, outro continua, e ele mesmo volta para dar continuidade àquele trabalho onde foi estacionado até aquele momento, né? Assim, tudo evolui e nada fica perdido, e é o progresso intelectual, né? Então, o homem aprende com outro homem, né? Dessa forma, há o progresso maior e o planeta, os espíritos se beneficiam, né? A videira, como eu disse, é a planta que dá uva, né? E a uva nos dá o vinho. O vinho pode ter excelente qualidade, conforme foi plantada, né? E Deus, como coloca por Jesus, Jesus é a videira e Deus é o lavrador, o homem que está trabalhando a terra, preparando a videira, para depois cortar os seus cachos, né? No Livro dos Espíritos, todos já leram o Livro dos Espíritos alguma vez? É que nós lemos, nós não atentamos para os detalhes, né? E quando relemos, nós lembramos que, olha, puxa vida, isso aqui eu li, mas eu não compreendi, hoje eu compreendo. Aqui em Prolegômenos, o Espírito de Verdade nos coloca aqui num determinado parágrafo o seguinte, o significado desse desenho aqui, ó. Já leram o significado desse desenho? Diz assim, eu vou afastar porque o meu óculos para perto eu não trouxe. Ele diz assim, coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos. Uma explicação. A cepa acima é o facsímile daquela que foi desenhada pelos espíritos. Coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. A cepa de vinha é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão, ou seja, o baguinho de uva, né? O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho, né? Que o espírito, que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Olha que maravilha. E a lição une-se a essa e tantas outras, né, que o Livro dos Espíritos explica, né, para nós os ensinos de Jesus. Maravilha, né? Muito bem, assim nós encerramos esse nosso pequeno bate-papo. Agradecidos a Deus Todo-Poderoso mais uma vez e a todos pela paciência, pela atenção, né? Então, chegou o momento de nós participarmos. Alguém tem uma colocação, uma pergunta para fazer? Rudai, você tem alguma coisa mais para falar? Não, tá. Se a gente falar demais, cansa, né? Não deixa saudade, né? Eis o segredo, né? Falar pouco. Então, nós agradecemos a sua participação, a participação de todos. Que você possa ter uma ótima semana daqui para frente. Agradecemos mais uma vez, né, a todos, mas fundamentalmente, sempre falamos dos espíritos e nunca os agradecemos, né? Algumas casas espíritas, elas fazem seus encerramentos de aulas, mas esquecem de agradecer aos espíritos, aos instrutores espirituais, aos dirigentes espirituais, por todo aquele trabalho, né, de paciência,
né, de orientação, de inspirar, intuir o expositor, os alunos, para compreender a lição, né? Então, o nosso obrigado ao plano espiritual, aos nossos irmãos, pela atenção dispensada a nós nesta tarde. E que continue nos passos, né? Graças a Deus. Então nós vamos agradecendo, sempre, como disse o Rudai, agradecemos mais uma vez pelas orientações. E a melhor forma que nós temos para agradecer é doar aquilo que nós já temos de melhor no nosso coração. Vibremos então pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Vibremos pelos governantes e os que trabalham na elaboração das leis. Vibremos pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Vibremos pelo nosso lar, mentalizando paz, harmonia e muita luz. Mestre Jesus, abençoe a nossa família. Dai-nos o entendimento, o espírito de compreensão e cooperação. E aumente, Senhor, o amor em nossos corações. Graças a Deus. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a vossa santíssima imagem. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática as orientações que recebemos. E que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Nós agora agradecemos e vamos passar para a segunda fase do trabalho, que é a aplicação dos passes. Uma boa tarde a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada.